Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Barroso, que voltou a falar sobre censura das redes, sobre regulamentação das redes sociais, esse tipo de coisa. Diz ele que se não regulamentar, o mundo vai cair em um abismo de ódio, né? O cara claramente não faz nem ideia do que está falando um monte de besteira aqui, mas o pior não é só o cara não ter ideia do que ele está falando, é que ele tem o poder de fazer muita cagada, né? Eles já falaram que vão julgar, ó, no dia 27 de novembro, eles vão julgar o Marco Civil da Internet e podem responsabilizar as empresas de redes sociais aqui no Brasil. Ou seja, pode ser que a gente acorde no dia 28 de novembro aqui no Brasil sem redes sociais, tá? Proibido o YouTuber, proibido o Twitter, proibido o Facebook, isso tudo para ajudar o Lula e ajudar a esquerda no Brasil. É só para isso mesmo que esse pessoal está fazendo, ajudar os corruptos do Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Partido da Causa Libertária, mim mesmo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falei para vocês, né? Com a eleição municipal dando ampla vantagem para a direita agora, uma pessoa normal que olhasse para isso perceberia, pô, caramba, a esquerda conseguiu reabilitar o Lula, conseguiu tirar Bolsonaro do poder, conseguiu tornar Bolsonaro inelegível, conseguiu tudo quanto é censura que eles queriam, bloquearam um monte de gente nas redes sociais, um monte de perfil bloqueado aí, um monte de coisa. Conseguiram tudo que eles queriam e, no entanto, continua a direita crescendo e a esquerda diminuindo. Qual que é a consequência lógica? Eles estão fazendo errado. Não tem problema nenhum com as redes sociais. O problema não é este. O problema é a pauta da esquerda que está errada. É a pauta de esquerda que é uma merda. Mas eles jamais vão chegar a essa conclusão. A gente conhece isso do meme do Skinner. O Skinner é o chefe da escola do Bart Simpsons lá no Simpsons, né? E você sabe que tem esse meme famosíssimo do Skinner out of touch, né? O Skinner out of touch é: será que estamos errados e o problema não é a pauta da esquerda, não é as redes sociais? Não, temos que censurar as redes sociais contra o abismo do ódio e não sei o que lá. Eles sempre vão chegar nessa conclusão porque é a conclusão mais confortável para eles, né? Por mais que eles não entendam nada de coisa nenhuma. E quando eu falo eles, não é só o Barroso em si. É o Barroso e a bolhazinha da esquerda em que o Barroso está metido, né? A gente já viu aqui em vários artigos que eu fiz recentemente, em vários vídeos que eu fiz recentemente, o pessoal da esquerda altamente questionador, né? O que está acontecendo de errado, né? Porque, pô, nessa eleição, Bolsonaro não podia nem falar com o chefe do partido dele, estava proibido pelo Alexandre de Moraes, um monte de restrição, não tinha dinheiro de campanha, não tinha dinheiro de nada, a direita, né, não tem financiamento, o Lula que tem a chave do cofre agora, o Lula podia dar dinheiro para todo mundo da esquerda, a direita não, e no entanto, a direita foi muito melhor que a esquerda. Como é que pode isso? Qual é a lógica disso? Né? O pessoal está se perguntando, né? Muita gente já começou a perceber. A gente mostrou aqui, algumas pessoas já foram pelo caminho certo, né? O que está acontecendo? Eu já expliquei para vocês. Com a informação descentralizada e distribuída, o custo de transação está diminuindo e estruturas hierárquicas grandes se tornam ineficientes economicamente. Qual que é a maior estrutura hierárquica que você conhece? É o governo. Tem um monte de hierarquia, de chefe, de não sei o que lá, de subordinado. O governo se torna ineficiente, as pessoas começam a perceber na prática. É lógico, ninguém vai fazer essa análise econômica que eu já fiz aqui em alguns vídeos e coisa e tal, ninguém fala isso. Mas na prática, as pessoas no dia a dia, as pessoas percebem isso, que você usar o governo não resolve nada, você falar direto com as pessoas, tentar resolver diretamente a coisa, usando um canal de comunicação, resolve muito mais coisa do que com o governo, né? Então, no final das contas, é isso, né? O problema da história, a história da esquerda é que essa ideia da esquerda de crescer o tamanho do governo virou contrária ao interesse da população. Mesmo a população que não tem aquela visão toda de direita, esquerda, não sei o que lá, a pessoa já percebe que o governo só atrapalha, o governo não ajuda em nada, o governo só atrapalha. Quanto mais o Lula fala não em aumentar, vamos tirar imposto para ajudar aqui, ajudar ali, só está atrapalhando no final das contas, né? A saída é a direita. Por quê? Porque a direita promete menos governo. Bolsonaro estava fazendo certo. Bolsonaro cortou imposto para diminuir o tamanho do Estado. Só que esse pessoal jamais vai aceitar isso, porque na cabeça deles não entra isso, né? Então vão ficar sempre aqui no meme do Skinner. Não, nós estamos errados? Não, são eles que estão errados. Temos que censurar mais ainda as redes sociais e coisa e tal, né? E aí o Barroso falou, olha só, nós temos uma questão ética e jurídica muito delicada que é traçar a linha própria entre a liberdade de expressão legítima e necessária para a vida democrática e, por outro lado, impedir que o mundo despenque num abismo de incivilidade, mentiras, ofensas e ódio.
Caramba, que história é essa? Qual o problema de ódio, ofensa, incivilidade? As pessoas sempre falaram um monte de ofensas, um monte de incivilidade, já expressaram um monte de ódio. Aliás, a esquerda faz isso o tempo todo e não tem nada de errado. As pessoas sobrevivem, né? Não tem nada demais isso daí. Desde quando incivilidade gera alguma coisa? Ninguém é educadinho falando as coisas, não. Todo mundo fala um monte de besteira mesmo e não tá nem aí. E o mundo segue, não tem problema nenhum a gente viver num mundo em que as pessoas usem palavras duras contra as outras, tá? Não tem nada demais nisso daí. Aí esse pessoal fica com essa ideia aqui, olha só. Agora, o grande erro dele é isso daqui, ó. As plataformas digitais atraíram a publicidade porque tem mais visualizações e mais engajamento. Ok, ele está certo, é verdade. Mais do que isso, tá? Também atraíram a publicidade porque tem uma lógica de distribuição de propaganda melhor, eu já expliquei para vocês, né? Na Rede Globo você bota um anúncio ali, todo mundo vê aquele anúncio. Quem pode comprar o seu produto e quem nem tem dinheiro para comprar o seu produto. Ou seja, você perdeu dinheiro ao fazer aquele anúncio para aquela pessoa que não tem dinheiro para comprar o seu produto mesmo, então não faz diferença nenhuma. Ah, você anunciou absorvente feminino para homem. O homem não vai comprar aquele negócio mesmo. Então, você perdeu dinheiro. Na internet, você consegue direcionar direitinho. Então, tem esse papo também, né? Aqui, ó. E triste como seja para a condição humana, a agressividade, a grosseria, a ofensa, a mentira, a teoria da conspiratória fazem muito mais engajamento do que a fala moderada e racional. E aí é que ele está errado. É aí que ele está errado, redondamente errado. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vivo isso aqui. Eu estudo esse negócio, porque lógico, esse aqui é o meu negócio. Eu vivo disso agora. Eu preciso saber o que dá certo e o que dá errado. Se falar palavrão desse certo, se você gerar ódio e coisa e tal, desse mais visualização, eu estava aqui odiando todo mundo, estava entrando aqui criticando, gritando palavrão. Ao contrário, eu tento me conter de não falar palavrão, de vez em quando escapa, de vez em quando eu falo palavrão. Mas eu sei que é errado, ao contrário, eu perco visualização toda vez que eu falo palavrão aqui, toda vez que eu faço um discurso muito inflamado. Não, ele está errado, não é assim. Não, ódio não ganha visualização, pode ganhar visualização momentânea. Sabe o que ganha visualização? Quando você consegue ressonância com o que o seu público pensa também, quando você fala no mesmo tom que o seu público pensa. E mais do que isso, que você consegue argumentar uma coisa além do que o seu público pensou. Esse é o segredo do sucesso. Você não pode estar muito distante do ponto inicial do público e também não pode não acrescentar alguma coisa. Se você fala só o que o público quer ouvir, no final das contas o público para de te assistir porque vai perder o tempo para quê? Você está falando para ele, ele já sabe o que você está falando. Se não tem nada para você acrescentar ali, para que o cara vai te ouvir? Então, o segredo do YouTube é esse, você buscar um posicionamento que é próximo do seu público-alvo. É impossível agradar todo mundo. Eu mesmo falo coisas aqui, tem uma parcela da minha audiência que detesta o que eu falo, que acha que eu estou totalmente errado. Questão das urnas eletrônicas, por exemplo, questão do golpe de 64, por exemplo, são coisas que eu sei que o meu público, ou pelo menos uma parte do meu público não gosta, porque eu vejo os comentários do pessoal no vídeo. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu sigo isso por dois motivos. Primeiro, que eu acho que eu atendo a maior parte do meu público, por incrível que pareça, muita gente concorda comigo na questão da urna eletrônica, muita gente concorda comigo na questão do golpe de 64 e em outras tantas coisas que eu falo aqui. E outra coisa, porque também você não pode ficar 100% o tempo todo em cima daquilo só que o seu público quer. Se você ficar nisso, para que o seu público vai te assistir? Ele já sabe a opinião sua, para que vai te assistir? Aí o que acontece, né? O Barroso e esses especialistas em fake news, né, inventaram isso aqui. Existe um incentivo perverso. Se você disseminar ódio, você tem mais visualizações. Errado. Totalmente errado. A única questão aqui é a seguinte, como eu falei, você tem que ter um posicionamento próximo do público que você está atingindo. E para ter um posicionamento próximo do público que você está atingindo, se você tem um caso de um partido de esquerda totalmente corrupto, que tem um presidente que é um bebum socialista corrupto, você tem que estar nessa vibe. Isso não é ódio por si só, isso é o sentimento do povo com o Lula mesmo. É esse o sentimento do povo com o Lula, né? E aí, essa ideia de que quanto mais ódio você colocar, mais views você vai ter, é falso. A mesma coisa com clickbait, né? Muita gente fala assim, não, porque clickbait é uma maravilha, não sei o que lá, e por isso acaba com um monte de título de clickbait. Eu mesmo, quando assisto vídeo, tem canais que começam a botar clickbait pra caramba, eu paro de assistir o canal. Por quê? Tudo bem, um vídeo com clickbait é uma coisa que às vezes atrai mesmo de você clicar pra assistir. Mas se o cara começa a tudo quanto é vídeo que ele colocar um clickbait ali, chega uma hora que você, porra, não vou clicar nesse negócio, eu já sei que esse cara bota a mensagem ali chamativa, mas o conteúdo não tem nada daquilo. Você para de assistir. E repara,
essas coisas todas têm paralelo no mundo real, no mundo do papel físico, do jornal, né? Quem não lembra dos jornais, aí, na época dos jornais, que se comprava jornal na banca, né? Hoje em dia nem tem mais isso, mas houve uma época que se comprava jornal na banca. Você lembra que tinha o Globo, né? A Folha, que são os jornais, digamos, mais respeitáveis, né? Com um tom razoável, um tom adequado, um tom profissional do negócio, e você sempre teve isso, aqueles jornalecos com coisas chamativas, né? Não que um OVNI caiu não sei aonde, e que fulano arrumou briga com um travesti no bar e não sei o que lá. Tinha aqueles jornais com um monte de matéria chamativa e coisa e tal. Ou seja, o que tem na internet hoje é a mesma coisa que sempre teve na imprensa. É a mesma coisa, exatamente, não muda nada. Ou seja, a forma como você fala... tem espaço para quem gosta de teoria da conspiração, de falar de OVNI, da Terra plana. Outro dia eu vi um vídeo, cara, da Terra plana oca. Eu falei, caraca, explodiu minha cabeça, cara. Então a Terra ela é plana e ela é oca ainda, cara. Caralho, bicho. Mas enfim, tem público para isso? Tem um pessoal que gosta disso. Mas se você for na banca, naquela época, você lembra que os jornais, digamos, mais mainstream, mais ponderados e coisa e tal, sempre faziam mais sucesso, era o que eles vendiam mais. Esses folhetins tinham o público deles, mas era pequenininho, né? Ninguém comprava aquilo ali, não tinha um grande público para aquilo. A mesma coisa acontece na internet. Tem maluco falando de teoria da conspiração, tem gente falando de alien, gente de terra plana, tem tudo na internet, como tinha nesses jornais malucos também. Só que eles são uma pequena fração da população, eles não atingem um grande grupo da população. A moderação, o tom profissional, você buscar a verdade é muito melhor. Você falar fake news, já aconteceu de eu falar algumas coisas aqui que depois se provaram fake news. Eu procuro corrigir, eu procuro botar errado, até já tirei vídeo do ar quando eu percebi que realmente todo o vídeo era baseado numa coisa que depois eu descobri que era falso, né? Então, assim, esse negócio de achar que fake news dá engajamento, ou ódio dá engajamento, isso é falso. Ele está mentindo aqui, ou então está enganado pelo pessoal que é da esquerda, que acha que vai bater nas redes sociais e vai resolver isso. Qual que é o problema dessa história? Primeiro, eles vão bater nas redes sociais e não vai resolver nada. Vão proibir redes sociais, não vai resolver nada. Vai continuar o pessoal indo para a direita ainda. Aí o que eles vão achar? Vão ter que reprimir mais ainda. Entendeu? Cada passo que eles derem, tem que regulamentar alguma coisinha aqui. Não resolveu, o pessoal continua não votando na esquerda. Então temos que censurar mais ainda as redes sociais. E o pessoal continua votando na esquerda. Vamos censurar mais ainda, vamos proibir rede social, vamos proibir as pessoas de ter computador, vamos proibir tudo. É o caminho que tem a China, que tem Cuba, que tem a Coreia do Norte, né? É o caminho que esse pessoal está andando. Não tem saída por aí, esqueçam isso. Não tem nada a ver o fato da população brasileira não gostar do STF com o fato das redes sociais. Não é incentivo ao ódio, não é nada disso. O problema é que o STF está fazendo um monte de merda, exatamente como a esquerda está fazendo um monte de merda. Está atrapalhando mais a sociedade do que ajudando. E o que vocês estão vendo é justamente a sociedade se revoltando com essas decisões idiotas do STF. É isso que está acontecendo. Vocês estão errados. Temo muito o que vai acontecer no dia 27 de novembro, quando julgarem o Marco Civil da Internet e pode resultar em uma regulamentação das redes sociais pelo STF. Mais um absurdo. A população brasileira, através dos seus representantes no Congresso, não quer regular isso porque entende que não tem problema isso, as redes sociais não tem problema. Não tem nada de errado com as redes sociais, absolutamente nada, a não ser que ela incomoda o pessoal da esquerda, porque a esquerda está perdida. Eles não conseguem entender o que está acontecendo com o mundo, por mais que eu explique aqui, né? Mas se eles vierem assistir meu canal, falando, não, aquele cara não sabe de nada, aquele cara... Né? Enfim, e vão continuar errando, vão continuar caindo no armadilha do mesmo jeito, vão fazer o meme do skimmer do mesmo jeito aqui, né? Enfim, é isso daí, seu Barrosão. Você que está errado nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.